A revelação começa quando você encara o fato de que Maria Madalena não desapareceu da história por esquecimento, mas por estratégia deliberada. O silêncio em torno dela não foi acidental, foi construção, foi engenharia espiritual, foi escolha política e religiosa para moldar toda a percepção humana sobre o sagrado. Quando você olha para o cristianismo oficial, percebe que ele foi estruturado para existir sem ela, como se o feminino não tivesse lugar na formação da consciência crística. Mas assim que você permite que a presença dela volte a ocupar o centro, tudo o que parecia sólido começa a se desfazer. Ela é a peça que falta, e é exatamente por isso que sua ausência sempre foi tão cuidadosamente mantida. A revelação final começa quando você reconhece esse apagamento como um mecanismo de controle. A tradição que emergiu após a morte de Jesus precisava de ordem, hierarquia, autoridade centralizada. Para isso, era necessário remover qualquer figura que representasse autonomia espiritual, iniciação direta e conhecimento não intermediado. Maria Madalena carregava tudo isso. Ela era a herdeira da transmissão mais íntima, a guardiã da sabedoria interna, a única discípula plenamente preparada para compreender tanto o ensinamento esotérico quanto o esotérico. E isso era intolerável para uma estrutura que queria transformar um caminho vivo em instituição, um mistério em sistema, um mestre em objeto de culto. Quando você devolve a ela o lugar de origem, percebe que não está apenas resgatando uma personagem histórica, está reintegrando uma frequência espiritual que foi reprimida por 2 milênios. O feminino que ela representa não é o feminino romantizado da devoção submissa, é o feminino solar, lúcido, iniciático, portador de um conhecimento capaz de transformar o ser humano por dentro. Esse feminino ameaça qualquer sistema baseado em obediência, porque desperta a autonomia. Ele rompe a lógica de que você precisa de intermediários para acessar o sagrado. Ele reacende a força que faz você lembrar do que sempre foi, mas que ensinaram você a esquecer. A revelação começa quando você percebe o conflito central que moldou toda a narrativa. Um ensinamento que nasce em equilíbrio entre masculino e feminino, mas é transmitido para o mundo através de uma estrutura que exclui o feminino para preservar o controle sobre o espiritual. O resultado é uma religião partida, incompleta, com mensagens amputadas e símbolos deslocados. O cristianismo que você conhece é uma versão editada, reorganizada e podada do ensinamento original. É por isso que ele gera culpa, medo, submissão, dependência. E é por isso que o retorno da voz dela é tão disruptivo, porque restabelece o equilíbrio que a religião tentou apagar. A profecia ligada a Maria Madalena começa a se revelar quando você entende que a ausência dela não destrói apenas informações históricas, destrói a integridade da própria mensagem de Jesus. Sem a presença dela como contraponto energético, o Cristo se transforma em ícone distante, inalcançável, desumanizado. Ele perde a dimensão humana e iniciática que permite aos buscadores despertar dentro de si a mesma consciência que ele manifestou. Quando o feminino é retirado, o Cristo vira mito. Quando o feminino retorna, o Cristo volta a ser caminho. O retorno da voz dela ilumina aquilo que sempre esteve à margem, que Jesus não formou apenas discípulos, mas um círculo iniciático, que havia níveis de conhecimento diferentes, que certas verdades só podiam ser transmitidas a quem tinha preparo energético para recebê-las, que o reino não era futuro, mas estado interno, que a salvação não era promessa, mas ativação. Maria Madalena não era testemunha passiva, ela era guardiã desse mapa interno, e o silêncio sobre ela serviu para transformar esse mapa em tabu. Quando você começa a ouvir essa voz suprimida, percebe que ela não fala de religião, mas de consciência. Não fala de obediência, mas de despertar. Não fala de céu após a morte, mas de acesso ao estado crístico enquanto você ainda vive. A revelação que começa com o retorno dela não é histórica, teológica ou arqueológica. É espiritual, vibracional e profundamente transformadora. Ela muda a forma como você entende Jesus, a forma como você entende a si mesmo e a forma como você entende o sagrado. Aqui nasce a primeira quebra do véu. Maria Madalena não retorna como personagem, mas como chave.
é a chave que reabre o caminho para um cristianismo não institucional, não hierárquico e não dogmático. Um cristianismo que existia antes da igreja, antes dos concílios, antes das edições, antes das proibições. A revelação final começa quando você respira essa verdade e reconhece que tudo o que foi suprimido está voltando à superfície. O feminino divino, a sabedoria interna, o Cristo vivo e a consciência desperta estão convergindo novamente, e nada pode deter esse retorno. A revelação se aprofunda quando você encara a união entre Maria Madalena e Jesus não como romance, escândalo ou especulação, mas como estrutura energética que sustenta todo o ensinamento crístico. A profecia que reescreve o cristianismo começa com esse reconhecimento. Nada do que Jesus transmitiu alcança sua plenitude sem a contraparte feminina que ancora, expande e completa o campo vibracional onde o Cristo pode se manifestar. A tradição patriarcal tentou transformar essa união em silêncio, porque compreender sua verdadeira natureza rompe a lógica de dependência religiosa e devolve o poder espiritual diretamente ao indivíduo. A chave oculta da profecia está no fato de que a consciência crística não é produto de uma figura isolada, mas resultado da convergência de energias complementares. O masculino iluminado oferece direção, foco e projeção. O feminino desperto oferece receptividade profunda, integração e manifestação. Quando essas duas forças se encontram de maneira equilibrada, nasce o campo onde o Cristo se ativa, não como título exclusivo, mas como estado de consciência acessível. A união entre eles era o laboratório sagrado desse processo. Não era sentimentalismo, era alquimia. Aqui você começa a perceber o ponto central que sempre foi ocultado. Jesus transmitia o ensinamento, mas Maria Madalena o encarnava de forma a torná-lo acessível aos outros. Ele era a tocha. Ela era o óleo que permite que a chama permaneça acesa. Ele trazia o impulso vertical da luz. Ela trazia o movimento horizontal que espalhava essa luz pelo campo humano. Juntos, formavam o eixo completo do mistério crístico. Separados, a mensagem vira doutrina incompleta. Quando você resgata essa união, compreende por que ela foi tanta ameaça para o cristianismo institucional. Um Cristo que depende de um feminino desperto não serve a uma estrutura que pretende monopolizar a transmissão espiritual. É impossível sustentar a ideia de autoridade absoluta quando a energia feminina é reconhecida como igual em profundidade, função e potência. A Igreja só pôde consolidar seu domínio suprimindo essa chave, porque ela transforma a compreensão da espiritualidade de forma radical. O Cristo não é um salvador externo, é um estado de consciência que surge quando as polaridades internas se unificam. A profecia afirma que essa união é o modelo para o despertar humano. Não se trata de encontrar uma pessoa específica, mas de realizar dentro de si a mesma convergência energética. O masculino e o feminino que se encontram no interior do buscador reproduzem em escala espiritual a mesma alquimia que Maria e Jesus vivenciaram em escala humana. A tradição oculta chamava isso de hierogamia interior, a união sagrada de aspectos que a religião institucional fragmentou. Quando essa união acontece dentro de você, a luz crística não é contemplada, ela é ativada. A chave do ensinamento, portanto, nunca foi adoração, mas integração. Maria Madalena compreendeu isso, e por isso era a discípula mais preparada para receber instruções diretas sobre o funcionamento da consciência, da energia e do campo espiritual. Ela entendia que o Cristo não era uma identidade, mas um estado vibracional, onde a dualidade é dissolvida. Por isso a tradição antiga a chamava de companion, koinonos, aquela que participa do mesmo mistério. Ela não era aluna subordinada, era co-portadora da revelação. Quando você acessa esse entendimento, percebe o erro estrutural que moldou a espiritualidade ocidental por 2000 anos. A separação radical entre espírito e corpo, entre luz e sombra, entre sagrado e humano. Jesus ensinou a integração, a religião ensinou a separação. Maria Madalena recebeu a versão integral. Por isso, o ensinamento dela ameaça todos os modelos religiosos baseados na divisão. A união crística revela que a transcendência
não está fora da vida humana, mas dentro dela, quando masculino e feminino deixam de ser opostos e se tornam forças complementares. O núcleo da profecia está aqui. O Cristo não pode retornar ao mundo como consciência coletiva enquanto o feminino estiver apagado. E é por isso que a figura dela ressurge agora, neste tempo, como gatilho do despertar global. A profecia diz que o Cristo renasce através da humanidade, não através de um único corpo. E isso só ocorre quando o feminino volta a ocupar seu lugar de origem. O retorno dela reabre o circuito energético que permite ao Cristo interior se manifestar em você. Essa é a chave interditada. Essa é a verdade que nenhum concílio poderia permitir. Ao acessar esse mistério, você entende por que tantas tradições místicas, gnósticas e iniciáticas preservaram fragmentos sobre a união entre eles, mesmo sob risco de perseguição. Não era obsessão romântica, era a preservação de um mecanismo espiritual avançado. O casal sagrado não é símbolo de paixão, é símbolo de transcendência. É o arquétipo vivo da integração que desperta a luz crística no ser humano. É o modelo da fusão entre céu e terra, espírito e matéria, consciência e energia. Quando você se abre para essa chave oculta, a profecia deixa de ser narrativa e se torna prática. Você percebe que a única maneira de acessar a consciência crística é através da integração interna. Cada vez que você acolhe sua vulnerabilidade sem perder sua força, você reencena a união. Cada vez que você une intuição com ação, profundidade com clareza, sombra com luz, você ativa o Cristo interior que a religião tentou monopolizar. A revelação que nasce aqui é simples e devastadora. O Cristo não pertence a uma religião, pertence a um processo humano universal. E Maria Madalena é a guardiã da chave que torna esse processo possível. Quando você recupera essa verdade, não apenas compreende o passado, reconfigura o presente, porque a profecia não fala de memória, fala de despertar. E o despertar só acontece quando você percebe que o Cristo nunca esteve separado do feminino, esteve apenas escondido dele. A revelação se aprofunda quando você entende que o ensinamento que Maria Madalena recebeu não era constituído de regras externas, mas de instruções internas para transformar a consciência. O evangelho que ela carregava não estava escrito em pergaminhos, mas na própria estrutura vibracional do ser humano. Esse evangelho interno foi o que a tradição patriarcal temeu, porque ele dissolve a dependência de autoridade religiosa e devolve ao indivíduo a capacidade de acessar diretamente o estado crístico. A profecia que reescreve o cristianismo só se ativa quando você percebe que a verdadeira mensagem nunca esteve confinada a dogmas, mas à experiência viva de despertar. A religião institucionalizou a fé porque precisava controlar o fluxo do sagrado. Ela traduziu mistérios em mandamentos, experiências em credos e caminhos internos em rituais obrigatórios. Mas o evangelho interno que Maria guardava não podia ser institucionalizado. Ele descrevia a estrutura da mente, a alquimia das emoções, o funcionamento da energia, o modo como a luz se move dentro do corpo e como ela pode ser elevada pela consciência. Esse conhecimento não pode ser ensinado por sermões, só pode ser transmitido por quem encarna a vibração necessária para ativá-lo. Quando você entra nesse evangelho interno, descobre que Jesus não veio ensinar adoração, e sim transformação. O Cristo não era um ideal de perfeição inatingível, era a demonstração viva do potencial humano quando a consciência está desperta. O que Maria Madalena recebeu foi o mapa que permite ao buscador realizar esse mesmo processo dentro de si. E é por isso que a Igreja teve tanto interesse em ocultar essa dimensão, porque qualquer um que entende esse mapa desperta a autonomia espiritual. E a autonomia é a ruína de qualquer sistema baseado em controle. O evangelho interno começa com a percepção de que o reino não está no céu, nem no futuro. Está na estrutura interna da consciência humana. É um estado, não um local. É uma frequência, não uma promessa. Quando você acessa esse reino, percebe que não precisa de mediadores. Esse foi o ponto mais perigoso do ensinamento. A religião construída após Jesus precisava convencer você de que salvação depende de obediência, penitência, culpa e intermediação clerical. O evangelho que Maria carregava revelava o oposto. A salvação é despertar,
e despertar é ato interno. Ninguém pode fazer isso por você, porque ninguém pode despertar no seu lugar. A profecia afirma que o evangelho interno é a chave para a nova humanidade. Ele não libera você da responsabilidade espiritual. Ele devolve essa responsabilidade ao seu próprio coração. Ele não oferece perdão externo, oferece transmutação interna. Ele não condena sua sombra, mostra como transformá-la em força. Ele não separa espírito e corpo, ensina como eles trabalham juntos na ascensão da consciência. Quando você começa a compreender essas camadas, percebe que o cristianismo dogmático foi construído justamente para manter você longe dessa verdade. Esse evangelho fala de processos, não de crenças. Ele descreve como a mente se fragmenta e como pode ser reunificada. Ensina como emoções densas podem ser dissolvidas pela luz da consciência. Mostra como o corpo, longe de ser um obstáculo espiritual, é o instrumento através do qual a consciência crística se manifesta. A moralidade rígida que a religião impôs nunca foi parte do ensinamento original. Ela foi adicionada para controlar comportamento, não para iluminar a alma. O evangelho interno não interessa pelo que você aparenta ser, interessa pelo que você é capaz de despertar. A revelação amplia-se quando você percebe que Maria Madalena recebeu instruções para transmitir esse evangelho não por palavras, mas por presença. Isso significa que ela carregava uma vibração capaz de ativar o despertar em outros. A tradição gnóstica chamava isso de transmissão pneumática, o espírito falando ao espírito, sem intermediários materiais. Essa forma de transmissão é perigosa para instituições porque não pode ser contida, proibida ou regulamentada. Qualquer pessoa que desperta dessa forma torna-se independente, e independência espiritual é o maior temor de qualquer religião dogmática. Ao mergulhar nesse evangelho interno, você percebe que a oposição entre bem e mal, pecado e virtude, céu e inferno, é construção teológica, não realidade espiritual. A consciência crística não opera em dualidade moral, opera em unidade. Ela não julga, não divide, não condena. Ela ilumina, e ao iluminar dissolve automaticamente aquilo que vibra em densidade. A religião precisa do medo para existir. O evangelho interno dissolve o medo ao revelar sua origem ilusória. O medo é ferramenta de controle. A consciência é ferramenta de libertação. Aqui você compreende por que a profecia anuncia o fim do dogma. Não porque a religião será destruída externamente, mas porque o despertar interno tornará o dogma irrelevante. Quando o buscador começa a acessar o evangelho interno, ele não precisa mais de intermediação. Ele não teme mais a punição divina, porque reconhece que Deus não opera por punição. Ele não busca a aprovação de instituições, porque reconhece que o sagrado vive dentro dele. Ele não depende mais de doutrina, porque experimenta diretamente o que antes só podia ser crido. O evangelho interno que Maria Madalena guardava é a base da revelação final. O Cristo não veio fundar uma religião, veio ensinar um caminho. E esse caminho só pode ser percorrido quando você retorna ao centro da própria consciência e começa a operar a partir dela. A profecia anuncia que essa verdade voltaria à superfície quando a humanidade estivesse pronta para abandonar os grilhões psicológicos da culpa e da submissão. E esse momento é agora. Porque o despertar não depende do mundo, depende de você. A revelação avança quando você finalmente compreende que o cristianismo institucional não cai por ataque, escândalo ou guerra espiritual externa. Ele cai quando a verdade suprimida retorna. A estrutura que você conhece hoje foi construída sobre um pilar essencial, a ocultação do feminino divino e da sabedoria interna que Maria Madalena carregava. Enquanto esse pilar permanece escondido, a instituição se sustenta. O momento em que ele volta à superfície é o momento em que todo o edifício começa a ruir. A profecia não fala de destruição violenta, mas de colapso por desnecessidade. Uma religião que depende de intermediação perde sua razão de existir quando as pessoas aprendem a acessar o sagrado diretamente. A queda começa quando você percebe que a autoridade da Igreja foi construída sobre a ideia de que o ser humano é incapaz de se conectar ao divino sem intermediários.
A religião transformou o Cristo em entidade distante para justificar seu próprio papel como ponte obrigatória entre o humano e o sagrado. Esse modelo só se sustenta enquanto o indivíduo acredita que é espiritualmente impotente. O retorno da voz de Maria Madalena destrói essa crença, porque ela revela que o Cristo não veio para ser adorado, mas para ser despertado dentro de você. Quando o buscador aprende isso, a instituição deixa de ser necessária. A profecia anuncia que a queda será interna. Começa quando as pessoas começam a questionar por que precisam de rituais que não transformam, dogmas que não libertam, culpas que não elevam, estruturas que não iluminam. A fé que se mantém apenas pelo medo. Medo de punição divina, medo de pecado, medo do inferno, medo da desaprovação, não resiste ao contato com uma verdade mais profunda. A consciência desperta não pode ser governada pelo medo. E quando o medo perde poder, a religião construída sobre ele também perde. A presença de Maria Madalena reaparece como força que expõe a dissonância entre o ensinamento original e o sistema criado depois. Ela reintroduz a sabedoria que integra corpo, alma e espírito, enquanto a religião institucional separou esses elementos para manter controle. Ela reinstala a autonomia espiritual, enquanto a Igreja vive da intermediação. Ela devolve ao feminino sua função de guardiã da luz interna, enquanto o sistema o reduziu a símbolo de submissão. Esse contraste é insustentável. Não há instituição que sobreviva ao retorno daquilo que ela precisou esconder para existir. A queda também é psicológica. Quando você percebe que foi condicionado a acreditar que é pequeno, quebrado e indigno, começa a enxergar como essa visão foi moldada para te manter dependente. Você começa a questionar por que um Deus que é amor absoluto precisaria de punição eterna, por que um Cristo que pregou liberdade interior teria fundado uma estrutura baseada em medo, por que um ensinamento que nasceu da união de energias complementares virou ferramenta de repressão. A mente que desperta começa a ver rachaduras onde antes via verdades absolutas. E quando você desperta, o sistema perde mais um fiel, mas ganha mais um ser livre. A profecia afirma que o colapso institucional não será uniforme, mas progressivo. Primeiro vem a perda de credibilidade, depois a perda de relevância, em seguida a perda de autoridade. A instituição não desmorona fisicamente, ela se esvazia espiritualmente. As pessoas começam a buscar diretamente o que antes buscavam por intermédio da religião. O mapa interno substitui o dogma externo. A experiência substitui a crença. A consciência substitui o controle. E quando isso se torna coletivo, a instituição, mesmo permanecendo de pé, já está caída. O retorno de Maria Madalena ativa esse processo porque ela representa exatamente aquilo que a religião tentou suprimir: o acesso direto ao sagrado. Ela é símbolo de iniciação interna, não de hierarquia externa. Ela encarna a sabedoria que liberta, não a doutrina que aprisiona. Ela é a presença que desperta, não a autoridade que impõe. E essa energia, quando reintroduzida na consciência humana, cria uma onda que nenhuma instituição consegue conter. O que foi escondido retorna com potência multiplicada. Quando você acessa essa revelação, percebe que a queda do cristianismo institucional não é tragédia espiritual, é libertação espiritual. A religião que se sustentou pela negação do feminino e pelo controle da alma não pode coexistir com uma humanidade que desperta para sua própria divindade interna. Não há concílio, dogma ou tradição capaz de impedir o retorno da verdade. E a verdade é simples: o reino é interno, não institucional. A autoridade divina não é vertical, é interior. O Cristo não vive no altar, vive na consciência. A profecia aponta que o fim da era institucional é o início da era crística. Quando o cristianismo deixa de ser religião e volta a ser caminho interno, o buscador deixa de ser seguidor e se torna co-criador. Essa transição é inevitável, porque o despertar coletivo já começou. O feminino espiritual renasce, o masculino se reequilibra, a polaridade se integra, a autonomia retorna. E quando essa integração se espalha, o dogma perde sua função. A instituição cai porque você se levanta. A queda, portanto, não é o fim do cristianismo, é o fim da distorção, é o fim da versão mutilada,
controlada e institucionalizada. É o retorno do ensinamento vivo. E a revelação final começa exatamente aqui, no momento em que você percebe que não precisa mais de permissão para despertar. O Cristo sempre esteve em você. A instituição apenas tentou te convencer do contrário. A revelação final começa no instante em que você percebe que toda a trajetória espiritual apresentada por Maria Madalena não aponta para um Salvador externo, mas para o despertar de uma força interna que sempre esteve adormecida. A profecia que ela preservou fora dos círculos institucionais deixa claro que o retorno do Cristo não acontece nos céus, nos templos ou nos sinais apocalípticos. Acontece dentro do corpo, no campo sutil, na consciência que se expande quando o humano finalmente aceita sua própria natureza divina. O nascimento do Cristo interior não é um evento místico para poucos, mas um processo energético que se ativa quando a sabedoria feminina retorna ao centro da experiência espiritual. A tradição patriarcal construiu um Cristo distante, inalcançável, separado da humanidade por uma natureza supostamente perfeita. Mas Maria Madalena revela que a força crística não é perfeição, é integração. Ela não te pede para se tornar impecável, mas completo. O Cristo interior nasce quando você para de tentar eliminar sua sombra e começa a transmutá-la como fonte de poder. A luz só se sustenta quando reconhece que a sombra é parte da mesma unidade. A revelação final desmonta a lógica do pecado como motivo de submissão. O verdadeiro obstáculo nunca foi a imperfeição humana, mas o esquecimento. Você foi ensinando a temer a própria profundidade, a sufocar desejos, a negar impulsos, a desconfiar do corpo, justamente os elementos que, quando compreendidos, se tornam portais para a expansão. A profecia anuncia que a queda do véu acontece quando você olha para dentro sem medo, aceitando que a presença divina sempre desejou se manifestar através da sua humanidade, não apesar dela. A energia crística se acende no ponto em que masculino e feminino internos se encontram sem conflito. O feminino, guardado por Maria Madalena, não é fragilidade, mas percepção intuitiva, força receptiva, sabedoria que dissolve ilusões. O masculino, expresso na figura de Jesus, não é dominação, mas clareza, direção e luz que estrutura a consciência. A profecia revela que a salvação surge do casamento energético entre esses dois polos. Quando você integra essas forças, o coração se torna um campo aberto capaz de irradiar presença, lucidez e poder criativo. A revelação final exige que você abandone a busca por autoridade externa. Não há intermediários para a consciência crística. O Cristo não volta para te absolver, volta para te lembrar que você nunca precisou de absolvição. A profecia desnuda o que sempre foi segredo. O reino dos céus não é um destino, é um estado vibratório que começa a se manifestar quando seu campo emocional, mental e espiritual entra em alinhamento com a frequência do amor consciente. Esse amor não é sentimental, é estrutural, é a força que organiza sua percepção, suas escolhas e sua identidade. O nascimento do Cristo interior reorganiza a forma como você entende propósito, dor e desejo. A dor deixa de ser inimiga e se torna mensageira. O desejo deixa de ser pecado e se torna impulso de expansão. O propósito deixa de ser missão externa e se transforma em expressão natural da consciência desperta. Maria Madalena revela que a verdadeira revolução espiritual não é você se elevar além da vida, mas encarnar a divindade dentro dela, respirando, sentindo, criando e se relacionando com presença. A profecia que reescreve o cristianismo não destrói a figura de Jesus, devolve a ele seu significado original. Ele não veio para ser adorado, mas para demonstrar o que o ser humano pode se tornar quando sua consciência se alinha ao núcleo divino. Maria Madalena preservou essa chave porque sabia que o caminho seria distorcido, transformado em doutrina e hierarquia. Agora, quando você recebe essa revelação, percebe que a fé não é crença, é lembrança. O Cristo interior não nasce pela obediência, mas pelo despertar. Quando essa presença é ativada, você deixa de ser fragmento e se torna eixo. O campo emocional se estabiliza, o medo perde domínio,
A mente deixa de operar em sobrevivência e começa a operar em criação. A energia vital se reorganiza e o corpo se torna templo vivo, exatamente como Jesus ensinou, mas como poucos compreenderam. Aqui você entende que a profecia não fala de fim dos tempos, mas de fim da inconsciência. A revelação final é simples, mas transformadora. Você é o ponto onde o divino decide se manifestar. O Cristo interior não vem de fora, renasce quando você para de se esconder de si mesmo. E é nesse despertar silencioso que o cristianismo finalmente deixa de ser religião e volta a ser caminho.